Bom dia, gente. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas, tá? Não sei se vocês repararam que mudei, né? De novo, estou de volta em casa, tá? Tem aí uma pessoa que eu tenho contato aí, familiar, teve Covid, aí eu tô afastado até fazer o exame e tudo, mas continuamos com as aulas aqui, tá? Torcer para não estar com nada, né? Não vou dizer que eu não tô com medo, não, porque eu tô com um pouquinho de medo. Tô velho, tenho problema no coração, tem que ter um pouquinho de medo. Tem que ter bastante cuidado. Deve ter vacilado, mas vamos lá. Seguinte, a gente vem falando aí do iluminismo, falamos das revoluções iluministas. Na Inglaterra, que a gente já conversou, é uma revolução baseada em ideais iluministas? Sim. Totalmente? Não, tá? Ela é motivada por uma série de questões, os resultados não são exatamente aquilo que os iluministas previram, tá? Então, pode ser considerada, existe a Revolução Inglesa? Óbvio que existe uma Revolução Inglesa. Ela é uma revolução iluminista? Totalmente? Não, com certeza não, tá? Aí vamos ter a primeira Revolução Iluminista completa, né, que seria dos Estados Unidos, que é uma luta pela independência, em conjunto a uma revolução iluminista, porque ela vai mudar toda a estrutura política que existia até aquele momento, né, tanto nos Estados Unidos como no mundo. Tá? Já falei isso mais de uma vez aqui, não sou fã, não tenho nenhuma simpatia com os Estados Unidos, mas a gente tem que admitir que essa revolução dos Estados Unidos trouxe uma mudança completa no globo, né? Lançou os Estados Unidos de uma posição de país pobre, uma colônia dominada, uma das mais pobres da América, a uma superpotência, tá? Com a adoção da democracia, da república, com a adoção dos ideais iluministas, dos conceitos iluministas, da razão, da democracia, dos três poderes, do poder que emana do povo. Tudo isso trouxe para os Estados Unidos uma base sólida que deu início à construção de um país. Todo mundo sabe que hoje é o maior país do mundo. Tá? Falamos de Revolução Francesa, tá? Talvez a mais famosa, por todas as implicações que ela teve, né? A Revolução Francesa ela vai acontecer dentro de uma das maiores monarquias da Europa, das mais antigas, mais consolidadas monarquias. Então é uma transformação total, sangrenta, com resultados não tão próximos ao esperado, né? A gente sabe que, embora a Revolução tenha sido vencedora, o processo pós-revolução acabou gerando conflitos internos tão grandes e tão complicados que acabaram levando a França novamente a um poder, quase que um novo poder monárquico, né? Entregando o poder nas mãos de Napoleão Bonaparte. Falamos disso também. Então Napoleão assume uma França no momento de caos social, né? Onde há uma paranoia geral de quem está sabotando a revolução, que os monarquistas estão querendo trazer poder de volta. Fora a pressão externa, a França lutando entre si, procurando aí os conspiradores e lutando nas fronteiras contra países que querem restaurar a monarquia francesa, porque os países vizinhos à França, os países europeus, grandes monarquias, quando a França deixa de ser uma monarquia, eles passam a temer por eles mesmos, né? Os reis dos outros países passam a temer que esse movimento se espalhe pela Europa inteira. E aí eles vão tentar fazer com que a França volte a ser monarquia, através de guerra. Então, os franceses lutam nas fronteiras contra esses países que querem restaurar a monarquia e lutam dentro contra os supostos conspiradores. O que vai causar um caos que acaba entregando o poder na mão de Napoleão, que é um dos generais que lutavam nas fronteiras, muito bem sucedido nessas lutas, e conseguiu preservar o território francês. Então a ele foi entregue o poder num sistema de cônsules que acabou sendo ele mesmo, ele que comandava, tá? Acabou se tornando o imperador francês.
com sentimentos, com ideais expansionistas, tentou dominar a Europa inteira, quase conseguiu, com exceção da Inglaterra, em que ele nunca teve realmente nenhuma oportunidade sólida, real, mas o resto da Europa toda foi Napoleão, conquistou, expulsando os reis, fazendo que famílias reais que dominavam impérios e países fugissem, desaparecessem e tudo mais. Napoleão causou um transtorno enorme na Europa. Tá? Foi derrotado pelos russos, acabou sofrendo outras derrotas. Você vai ter uma coalizão, né, um grupo de países que vai fazer uma resistência maior a Napoleão, já falei sobre isso, que é a Rússia, a Inglaterra, o Império Austro-Húngaro e a Prússia, tá? Vou falar um pouquinho de Prússia antes da gente falar do Congresso de Viena, que é o tema da nossa aula de hoje. Aqui é a terceira aula da semana, terceira e última aula da semana, tá? É o Congresso de Viena o tema. E o que vai acontecer? Aula 12 hoje. Existe esse país, a Prússia, tá? Rússia, todo mundo sabe o que é, existe até hoje. Império Austro-Húngaro. O nome Austro-Húngaro já dá uma ideia de que é um império que acabou se dividindo e dele vão surgir os países. A Áustria, a Hungria são alguns deles, tá? A Inglaterra está lá até hoje, todo mundo conhece. Agora, o que é Prússia? Tá? Prússia é um país que não existe mais, tá? O reino da Prússia não existe mais. Eu estou colocando o mapa aqui, ó. Esse azul aqui é a Prússia, tá? Nesse período não existe Alemanha, tá? É esquisito que eu vou falar, né? Toda a poderosa Alemanha, como a gente conhece hoje, é um país muito novo, muito mais novo como país do que o Brasil. Tá? A Alemanha ela foi fundada em 1871, ela está completando de unificação, como a Alemanha, como o país Alemanha unificado, completa esse ano 150 anos, é um país muito novo, como país. Mas o território alemão já era habitado por povos germânicos, que são os alemães, há muitos anos. Essa região foi tomada anterior ao fim do Império Romano, tá? Então pode pôr lá, na Antiguidade. E aí o que vai acontecer? Diferente dos outros países, diferente dos outros reinos europeus que se unificaram, que com o fim do Império Romano, vamos voltar lá atrás, cada grupo, cada linha cultural foi se agrupando em regiões, formando principados. Lembra lá dos reinos, senhores feudais, tudo aquilo? Esses vão dar origem a condados, ducados, que são pequenos reinos. Esses reinos, com o passar dos anos, com o surgimento de grandes líderes, vão sendo unificados de acordo com uma raiz cultural. Então os francos, você tinha diversos condados, reinos franceses, que vão ser unificados por Carlos Magno e por aí vai. Vão dar origem à França. O mesmo vai acontecer nas outras regiões. Na Alemanha não vai acontecer. Tanto na Alemanha quanto na Itália. São dois países europeus que são exceções à regra. Eles não vão se unificar. Então você vai continuar tendo reinos, ducados, condados, de uma mesma língua, com uma mesma base cultural, mas que são independentes, que não formam um país ou um reino só. Tá? Então é o caso da Alemanha. O que é a Prússia? É o maior e mais poderoso desses reinos da Alemanha, do que a gente entende hoje como Alemanha. Tá certo? Poderosíssimo, principalmente na parte militar. Tá? Então, a Prússia, ela ocupava grande parte do que a gente entende hoje por Alemanha, que naquela época nem era o território que a gente entende hoje como Alemanha, era diferente. Mas o território desses povos de origem germânica, o maior reino era o reino da Prússia. O mais poderoso dos reinos era o reino da Prússia, que se aliou à Inglaterra, Rússia, Império Austro-Húngaro para combater Napoleão. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Isso é a Prússia, não existe mais. Tá? É uma região. Hoje na Alemanha você tem várias regiões, né? Hanover, Bavária, e a Prússia é uma delas. Tá certo? Mas vamos lá. Espero que vocês tenham entendido isso.
Quando Napoleão é derrotado, é expulso, depois ele retorna, luta de novo, tenta novamente manter a expansão dele, perde de novo, e aí ele é exilado até a morte na ilha de Elba. E aí quem quiser ter mais detalhes sobre isso, você acha fácil aí na internet. Vocês não saem no celular mesmo, então digita aí no Google Napoleão Bonaparte, você vai ver a vida dele. Como sempre, eu não gosto de contar a vida de ninguém, eu gosto de contar o processo histórico. Para mim, a história não é feita de grandes personagens, a história é feita num processo da luta, porque foi, como foi, não a vida do cara. Isso é coisa de tititi aí, de revistinha, desses sites aí de G1. Anitta briga com Neymar, dane-se, tá? Napoleão brigou com... não interessa, a vida de Napoleão não interessa, tá? Interessa o processo, o que ele fez. Para quem quiser saber, é só digitar aí no Google, Napoleão. Mas voltando. Então, as vitórias de Napoleão expulsaram reis, expulsaram famílias reais que fugiram da Europa. Continuando, gente, tocou a campainha aí. Então, o que vai acontecer? O que é o Congresso de Viena? Napoleão trouxe toda essa mudança, essa transformação no território europeu. Após a derrota de Napoleão, esses quatro grandes países que resistiram, né? Reinos, né? Que resistiram, vão se unir junto à França derrotada e vão fazer um tratado de Viena, tá? Que vai, dentro da ótica deles, do que eles entendem por ordem, colocar a Europa nos eixos, né? Colocar a Europa em ordem. O que esse tratado vai fazer? Primeiro, vai restaurar todas as famílias reais que foram expulsas e tudo mais ao poder. Então, o que você vai ter? As famílias reais de Portugal, tá? Que é o que importa diretamente para a gente. Quando Napoleão invade Portugal, Dom João VI, rei de Portugal, na realidade, essa história é um pouquinho mais longa, será que dá tempo? Mas vamos lá, rapidinho. Dom João VI, ele tinha meio que um acordo com Napoleão, tá? De que ia ceder ao controle napoleônico, ia ceder, foi enrolando Napoleão, até chegar um momento que Napoleão decide invadir Portugal e acabou. Então João VI pega ele, a família pega todo mundo e vaza, tá? Para onde? Pro Brasil. Tá? Portugal tinha colônias na Ásia, colônias na África e na América portuguesa, né? O Brasil, tá? Colônia de Portugal. E aí eles vêm pro Brasil e a família real vai passar a viver no Brasil, que a gente já falou em videoaulas anteriores, vai causar uma transformação muito grande no Brasil. O Brasil que era antigo, arcaico, com uma estrutura muito rasa, pouquíssimos investimentos, quase tudo que era retirado do Brasil era investido em Portugal, na riqueza da coroa portuguesa, ou o dinheiro ficava com as grandes famílias burguesas de Portugal. Com a vinda da família real, o Brasil passa a ser o centro do Império Português. E aí todos os investimentos vão ser feitos no Brasil, até mesmo para adequar o Brasil aos interesses de vida da nobreza portuguesa. Vieram diversos nobres, burgueses, riquíssimos, todos para o Brasil, e vão encontrar um país muito atrasado. O que eles vão fazer? Vão investir o dinheiro, que obviamente não o deles, né? O dinheiro do Brasil, o dinheiro captado no Brasil, para elevar o Brasil a uma condição de vida próximo do que eles entendem ser o ideal, que é o europeu. Naquela época, o que eles entendiam como o modo de vida mais... o melhor modo de vida era o modo europeu. Então eles vão tentar transformar os grandes centros brasileiros, antigos e atrasados, em algo aproximado ao que eles tinham em Portugal, ao que eles tinham na Europa. Tá? E aí vai haver uma transformação no Brasil. Com a derrota de Napoleão, a família real ela retorna a Portugal, o poder é restaurado ao rei de Portugal. Tá? No caso de Portugal, não totalmente. Tá? O rei vai ter que dividir, como ele fugiu. Opa, mexi a câmera. Como ele fugiu, em Portugal vão se formar cortes
para resistir a Napoleão, para fazer uma resistência, até mesmo uma resistência não física, né? Uma resistência cultural, ideológica. E essas cortes, ao final, vão assumir parte do poder. O rei vai voltar para Portugal numa condição diferente da que ele tinha antes das invasões napoleônicas. Ele vai dividir o poder, algo muito próximo com o que acontecia na Inglaterra. Ele vai dividir o poder com essas cortes. Tá? Essas cortes que seriam como câmaras de deputados, senadores, essas coisas. Mas o rei retorna, é exigido o retorno do rei. E aí o rei vai voltar, vai deixar o filho mais velho, que é Dom Pedro, e aí é o que vai levar o Brasil ao processo de independência, Brasil Império e tudo mais, que a gente vai falar na sequência, tá? Isso vai acontecer com diversos outros países europeus, tá certo? Então isso é uma das coisas que o Tratado de Viena vai fazer, vai restaurar o poder aos antigos monarcas, né? Fora isso, eles vão tentar reestruturar a Europa territorialmente de uma maneira que compense os danos da guerra. Tá? Então, obviamente, todos os países sofreram perdas, prejuízos com a guerra, ao lutar com Napoleão, ganhando, perdendo ou resistindo, mas perderam terra, dinheiro e tudo mais. Vai ser exigida uma compensação a esses países, que vai ser feita como? Em cima de quem? Da França. Tá? Então a França vai ter perdas de território, vai ser colocado multas para a França pagar como indenização pelas perdas causadas por Napoleão. Então esse Congresso de Viena vai reescrever, redesenhar o mapa da Europa. Tá? No texto que eu estou postando junto, isso vai estar lá mais fácil de vocês entenderem. Tá certo? Então esse Congresso de Viena, ele vai trazer essa restauração. Tá? São países com uma linha mais conservadora de ação, que vão tentar reestruturar a Europa de uma maneira mais tradicional, mais conservadora, tá? Indo contra muito do que o iluminismo trouxe. Tá? Então o iluminismo, que são esses ventos de liberdade, da razão e tudo mais, de repente vai ser confrontado com uma onda mais tradicional, mais conservadora, da volta dos reis, do poder monárquico e tudo mais. O que vai acontecer é que vai haver um choque, né? Que vai acabar de maneira mais lenta do que se esperavam os iluministas, vai fazer com que os ideais iluministas acabem tomando parte da Europa também. Tá? Não totalmente. Se você tiver curiosidade, quiser parar para ver ou depois olhar direitinho, você vai perceber que muitos países europeus têm rei ainda. Tá? Eles vão assumir uma forma política muito mais próxima à Inglaterra do que a dos Estados Unidos. Então, se você parar para analisar, parar para ver direitinho, os países europeus têm rei. Muitas vezes a gente nem sabe. Espanha tem rei. Holanda tem rei, Suécia tem rei. Vários países europeus que a gente nem imagina, o poder não é uma democracia, uma república democrática. Tá? É uma monarquia parlamentarista. Que essa é a grande diferença. Inglaterra, monarquia parlamentarista. Holanda, monarquia parlamentarista. Suécia, monarquia parlamentarista. França, república democrática. A França, sim, mesmo com o Congresso de Viena, mesmo com tentativas de se retomar o poder monárquico, ela vai acabar se tornando uma república democrática. Tá certo? Então, isso é o Congresso de Viena, uma tentativa tradicionalista, conservadora, de colocar ordem na Europa após todo o tsunami que foi Napoleão Bonaparte. Beleza? Isso vai se espalhar principalmente pela América. Tá? Eu não gosto muito quando eu falo assim, isso se espalha pelo mundo inteiro, porque não se espalha. Vai trazer consequências no mundo inteiro, acaba trazendo, mais ou menos, na África, na Ásia, mas a América diretamente, porque nesse momento, boa parte da América ainda pertence aos europeus.
Tá? Então, as decisões tomadas pelos europeus no território europeu, na Europa, nos seus reinos, acabam trazendo influências enormes para as colônias americanas também. E o Brasil é uma delas. Então, muito do que se faz em Portugal, quase tudo do que se faz em Portugal, vai impactar diretamente no Brasil. O Congresso de Viena não é diferente. Ao levar Dom João VI de volta para a Europa, vai abrir caminho no Brasil para o aumento de movimentos pela independência. Vai abrir caminho para o aumento dos ideais iluministas, que o próprio Dom João VI com seu filho vão tentar combater através de artimanhas e tudo mais. Mas isso fica para uma outra vez. Beleza? Bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente continua. Fui!